Olá, meus amigos, minhas amigas, você que nos acompanha aqui neste canal, o canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni. Iniciamos hoje mais um episódio do Segunda Cast. Este episódio que de fato é para a gente compartilhar aqui as nossas vidas, a fé, as nossas lutas, as nossas vitórias, tudo em Cristo. E eu quero começar esse programa de hoje, como sempre fazemos aqui, pedindo você que nos acompanha para curtir esse vídeo, compartilhar, fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas que puder. Aqui, como fizemos no episódio passado, um assunto enriquecedor. Então aqui você tem a oportunidade de compartilhar conosco de diversos assuntos e todos eles pela perspectiva da fé. Portanto, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal e principalmente ative o sininho para que você possa receber a notificação do vídeo. Quando ele sair, você vai ser avisado de que saiu mais um episódio do Segunda Cast. E nos acompanhe, episódios semanais com temas enriquecedores para todos vocês que nos acompanham. Hoje, inclusive, já dando as boas-vindas aqui, eu quero falar sobre um assunto interessantíssimo, um assunto sobre servidão no contexto da igreja, sobre servir a igreja, trabalhar, se empenhar. E hoje nós temos um convidado, mais uma vez, é difícil, né? Talvez seja até redundante, mas mais uma vez um convidado especial. Pai, marido, cristão, empresário, trabalhador, já foi diácono, agora é presbítero, já serviu em todas as áreas da igreja. Nós temos aqui o nosso irmão Luiz Gustavo Pinheiro. Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo, dê as primeiras apresentações e as boas-vindas também para quem nos ouve hoje. Olá pessoal, tudo jóia? Prazer, eu sou o Luiz Gustavo. É um prazer estar aqui, Vinícius, porque a minha vida está aliada à Segunda Igreja. Então, este podcast é um evento, um programa que está disposto a abençoar várias famílias. Então, e me apresentando, né? Pai, primeiramente, uma pequena filha ainda, nome Serena, marido de Estela, Lisboa, tem sua loja lá de doce ali no Bela Vista. Já fazendo merchan aqui já. Tem que aproveitar para fazer o jabá da esposa também, é claro. Com certeza. E o meu outro jabá, que é o do Guincho, o Socorro Rei Secar, estamos aqui, apoiando esse Segunda Cast, um programa que a gente vê que transforma vidas, transforma famílias, estão sendo transformadas através de palavras que estão aqui, de incentivos, que possam transformar corações também, através dessas nossas entrevistas que estamos fazendo aqui. E é um prazer para estar aqui e estou disposto, como presbítero da igreja, como já participei de todas as outras sociedades que vamos discutir um pouco logo mais, e é um prazer estarmos aqui servindo junto com vocês. Muito bem, Luiz Gustavo, eu quero iniciar dizendo e relembrando sobre a importância do serviço à igreja. Serviço que começa exatamente com a palavra diáconos, né? Que nós adotamos no português como diácono, e é exatamente a ideia de servir, de voluntariar-se, de se empenhar, da ideia da mordomia. E a mordomia, para aqueles que nos acompanham, não sabem exatamente do que eu estou querendo dizer, porque fica parecendo que mordomia é riqueza, né? Hoje em dia a ideia de mordomia é riqueza. Mas o mordomo é aquele que cuida, zela, gere a casa que não a pertence. E nós gerimos, cuidamos, zelamos, trabalhamos por aquilo que não pertence. E é essencial o serviço, a servidão dos irmãos de forma voluntária e deliberada dentro da igreja. E então esse assunto, mais uma vez, vai ser um assunto edificante para nós, enriquecedor. Então, para a gente entender, inclusive, né, eu vou tomar a liberdade, porque afinal de contas, nós dizemos que a segunda igreja é a segunda casa. Então eu não vou chamar esse presbítero aqui presente de Luiz Gustavo, não. Durante o programa eu vou chamar de Gumer, viu?
Então, e a ideia desse programa é isso mesmo. Você que nos acompanha já percebeu. Assim, que o convidado se sinta em casa, que nós tenhamos um bate-papo informal aqui sobre coisas importantes. Então, esse programa, mais uma vez, vai ser um programa edificante, porque nós vamos falar sobre essa importância do serviço. E esse sujeito que aqui está como convidado, ele serve a igreja desde a infância, desde da tenra idade, ele já tem servido. E eu quero começar perguntando exatamente isso, Gu. Conta pra gente aí como é que foi seu início na fé, sua infância na igreja. Você cresceu aqui na igreja presbiteriana ou veio de outra igreja? Conta aí pra mim um breve histórico da sua vida cristã. E já respondendo a pergunta assim, inicialmente, né? Eu cresci na igreja, hoje com 29 anos, novo ainda, né? Muito o que caminhar, mas com a bagagem já disposto a entregar algo que a gente já viveu bastante nesses 29 anos. Porque eu comecei com 2 anos aqui na igreja, minha mãe trouxe a gente para a igreja, né? Minha mãe já tinha eu e minha irmã, e meu irmão também. Então nós viemos, quando minha mãe e meu pai já estavam, já tinha nossa casa, e quando a gente veio para cá, foi uma bênção muito grande. Por quê? Porque meus pais eram do mundo, então tinha toda a tradição de uma família secundária, uma família não cristã, que seguia alguns princípios fora do que a gente acredita hoje em dia. E viemos para a igreja buscar princípios, e foi onde que isso nos trouxe até hoje, até aqui. Que foi da infância de 2 anos até hoje, consiste em eu estar aqui presente, né? De estar nessa presença, de servindo a Cristo desde 2 anos. Por quê? Se eu estou te servindo, você vai me servir de alguma forma. Então eu creio que várias vezes eu servi alguns irmãos, mesmo sendo criança, de uma forma que às vezes eu não posso estar pensando que estava te servindo, mas você pode ter sido servido por mim, às vezes em um copo de água. Então isso já é serviço. Então o serviço de Cristo, quem capacita é Cristo. Nós não somos merecedores de nada. Então hoje qualquer pessoa pode servir. Está disposto a servir. Só basta querer e sentir a vontade de Deus alinhada com esse querer que estamos aí de serviço. Então, Vinícius, continuando a história, quando eu comecei com 2 anos, tive várias... Eu passei por todo o processo da igreja. Então eu falo assim, quando eu vivenciei todas as fases de construção da igreja. De quando já tinha comprado o templo, né, e começou a construção das aulas de escola dominical em salas sentadas em tijolos ali tomando um sol, mas é algo que foi enriquecedor para nossas vidas, porque a gente criou laços, criou raízes na nossa igreja. Uma igreja maravilhosa, que acho que não tem nenhuma igreja melhor do que a nossa não, viu? Se vocês não conhecem a igreja, vem para cá que vocês vão se apaixonar. Então, é isso que nos motiva, nos encoraja a servir a Cristo. Porque eu acho que também essa resposta de gratidão a Deus, que acho que é isso que a gente também deve ter no nosso coração. De contar esses processos que começou na infância ali, com 2 anos eu vindo para a igreja, passando pela adolescência. E já na adolescência a gente começa a trabalhar pelos ensinamentos que a gente teve na infância. E já começa a trabalhar, às vezes, até com a criança. Porque começa a ensinar crianças o que nós aprendemos. Ali em um evento de EBF, que tínhamos escola bíblica de férias, todas as férias, era esperado a gente ali quando adolescente, de chegar um momento de EBF para poder ajudar as professoras de Ministério Infantil a conseguir fazer o evento da melhor forma possível, de estar ali louvando com elas, ministrando até às vezes também, como eu ministrei várias vezes, e comecei a ser professor de crianças, né? Da UCP, quando eu era adolescente, porque tive essa maturidade, graças a Deus, a Cristo, somente a Cristo, né, que me deu essa maturidade de poder entender esse processo e vivenciar isso desde novo, passar pela adolescência, e houve a transição, né, houve a transição para a juventude, onde a gente tem a UMP hoje dentro da igreja presbiteriana.
E na juventude a gente já vinha com bagagem da UCP, da UMP e da UPA. Nós já viemos já com a bagagem de liderança de juventude. Um processo que já tinha algumas pessoas, referências na igreja, dentro da juventude, que eu cheguei para agregar e a gente assumiu a liderança. Um tempo maravilhoso. Hoje eu falo assim que é muito difícil ver jovens atualmente com relacionamentos que tinham antigamente. Na sua vida também você vai ver que é mais difícil de ter esses jovens mais apaixonados por Cristo, de chegar e vivenciar aqueles momentos íntimos com Cristo ali, de reunião de orações, de reunião de começar com um louvor ali, às vezes dentro da própria casa, na própria outra igreja mesmo que a gente tinha, que era bem menor, que era mais íntimo. Às vezes a gente subia para uma reunião de terça-feira, 10 horas da noite, uma reunião de oração de jovens, é sempre mais tarde, né? E a gente saía dali 1 a 2 horas da manhã, cheios do Espírito Santo, transbordando. Não queria ir embora, né? Não, e no outro dia já tinha que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar, mas essa parte é muito gostosa de vivenciar, porque é algo que Cristo estava presente naqueles momentos. Então, isso é algo que nos motiva a viver e ensinar a todos hoje, crianças, jovens, adolescentes, esses momentos que a gente já passou. Então, aí houve a transição, após a juventude, casamos. Eu sempre tinha um sonho de casar com alguém da igreja. E isso passou, nunca fui de namorar nenhuma menina da igreja, nunca namorei ninguém. E nisso, eu tinha esse entendimento que eu ia casar com alguma, porque era o que eu pedia a Deus. E Deus me deu presente, né, a Estela, que era uma filha de um presbítero aqui da igreja, em disponibilidade. Cresceu na igreja também, né? Que cresceu na igreja, que é algo que tão maravilhoso, porque vivemos desde criança, ali passou pela adolescência, no final da juventude, a gente teve menos contato na juventude, mas foi algo que criou laços lá no início, Rafael. Então eu acho que Deus sabe o que faz, Deus sabe todas as coisas, mas justamente é por isso mesmo, entendeu? Que a gente fala que é um prazer servir a Cristo, porque Deus nos agracia com o serviço dessa forma, de nos retribuir respondendo às nossas orações. E Deus me deu minha esposa maravilhosa, todos amo ela, minha família, justamente porque isso aqui está baseado no que eu vivo, no que eu presencio, que é estar aqui na casa do Senhor. Muito bem, Gu. Luiz Gustavo, presbítero hoje da igreja, nós vamos chegar nesse momento aí de explicar o que isso significa, qual é a função. Mas Luiz Gustavo, eu pedi para ele dar um breve histórico sobre o seu crescimento na igreja, mas ele tem muita história. Afinal de contas, chegou na igreja com 2 anos. E Gu, eu quero aproveitar você ter afirmado que chegou à igreja quando tinha 2 anos, há 27 anos atrás, quase que na proximidade da inauguração da igreja, né? Lá nos anos 90. Eu quero te fazer uma pergunta. Você foi batizado na infância, logicamente, né? Com certeza. Foi batizado na infância. Eu quero até aproveitar aqui, abrir um parênteses a todos que nos acompanham aí, Segunda Cast. Nós estamos ricos de conteúdo e nós vamos ter um programa aí logo, logo falando sobre o batismo infantil. Afinal de contas, há pouquíssimas igrejas protestantes, né, reformadas, que batizam criança, e isso é uma polêmica. Eu lembro, inclusive, aproveitando aqui o momento, quando fizemos a profissão de fé de Júlia, esse ano, né? E aí, publicamos na internet, no status, no Instagram, e as pessoas ligando para a Débora, mandando mensagem para mim também. O que Júlia fez? O que isso significa? Aí nós vamos ter um momento aqui. Então acompanha esse canal que vai ter muito conteúdo rico aí, e nós vamos falar um pouco sobre por que interpretamos assim, né? Batizando os nossos filhos ainda na infância. Mas aí vamos seguir o script aqui do roteiro. Gu, quais sociedades internas, né, você participou desde que chegou na igreja? E dentro disso, tem alguma fase ou grupo que foi especialmente marcante para você, alguma dessas sociedades? Mas antes de falar qual sociedade passou,
A gente já falou sobre isso em outros programas, em outros episódios. E explica aí para quem nos assiste o que significa que talvez tenhamos aí ouvintes, né, telespectadores lá na China, como o Franklin falou aqui no primeiro episódio, lá no Japão, em Londres, certamente nós temos, né? E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aí para a Larissa e para o Samuel, que Deus abençoe vocês. Mas talvez tenhamos ouvintes não presbiterianos e não fazem ideia do que é esse tal de sociedade interna. Então explique para quem nos acompanha o que é sociedade, qual sociedade você passou e quais foram as fases e grupos que foram especiais para você ao longo das seus 27 anos de história de Segunda Igreja. Então, hoje a Igreja Presbiteriana ela é dividida em sociedades internas. A primeira sociedade é o CP, União de Criança Presbiteriana. Então, passei por esse processo. Logo depois desse processo, a gente começa a caminhar e vem para a UPA, que é dos adolescentes. Posterior ao MP, da Mocidade Presbiteriana, né? Então, que a gente vem quando é jovem. E, no fim por 4, né? A União Presbiteriana de Homens. Então você passou por todas as sociedades? Não, todas não. Tem um ano específico que eu não passei. Irmãos, nós temos aqui só a única que o Gu não passou foi a SAF, né? Em razão dele ser homem. Nós temos também a SAF, eu quero aqui aproveitar, antes dele acabar de responder a pergunta, a SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina. E esse é para mulher, e a esposa dele, a Estela, faz parte, né, da SAF. Só não passou na SAF, afinal de contas você não é mulher. Mas os demais, todos os outros... É isso aí, eu sou H de homem, né? Homem com H. E graças a Deus a gente sempre brinca assim, mas é bem tranquilo pra gente, porque a gente sabe que todo entendimento vem de Cristo. E essas sociedades internas é algo maravilhoso, porque você começa a criar maturidade espiritual quando você passa por essas sociedades internas. Então, coisas que você começa a aprender quando você era criança, eu aplico hoje com a minha filha. Entendeu? Coisas que eu aprendi lá quando eu aprendi com tia Anne, com quando tia... você estava lá na UCP. Quando eu estava lá na UCP, com tia Regina, com as pessoas que puxavam a minha orelha, com tia Almerita, principalmente não aguentava ver eu com um baita de um chiclete que ia lá e tirava da boca. Hoje, você fazer um com menino, você tá doido. Mas são coisas princípios que hoje a gente participa, que vê e que a gente consegue entender, que esses princípios que me ajudam hoje a controlar minha filha nessas coisas, de não poder, o que pode, o que não pode, o que é templo do Espírito Santo, o que é templo de Cristo. Então, a decência dentro da casa de Cristo são coisas que marcaram muito a minha vida, a minha infância. Algo maravilhoso, porque eu consegui criar relacionamentos de amizades que começou dentro da própria UCP. Tem alguns amigos meus, íntimos mesmo, que começou desde quando a gente era pequeno. Mas por que eu tenho esses amigos hoje? Que está aí com você até hoje. Que estão aqui até hoje, trabalham aqui na igreja até hoje, estão líderes de sociedade, são líderes de ministério de louvor, mas é justamente por isso, porque começou quando a gente era pequeno, começou quando a gente era ali 3, 4, 5 pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo, que era glorificar a Deus. Então, e depois desse processo, ali na transição de criança para o processo de adolescente, para mim acho que foi um dos mais marcantes, porque eu tenho uma inspiração de como servir, sendo meu pai, uma coisa que nós vamos tratar nos próximos blocos, mas uma pessoa que me alinhou e me abraçou e me mostrou o caminho, como eu deveria seguir da maneira correta, foi a Anne, que é uma pessoa que sempre está ao meu lado e sempre está me embarganhando, sabe, quando eu preciso me puxar a orelha, me puxa a orelha também até hoje. Não tem se não puxar a orelha até hoje não, mas é algo que até hoje a gente consegue ter esse relacionamento muito bom, que me ensinou, Gustavo, não, você tem que ir por esse lado, para dar aula dessa forma, e me dava material, me dava apoio. Então, isso começou porque eu vi ela fazendo, então a gente busca referência naquilo. Então, aquilo me referenciou, de eu estar em um local onde eu queria que minha família estivesse.
E está hoje. E hoje eu não dou aula para minha filha ainda, que é menor, mas para os maiores um pouco, né? Mas é algo que eu queria estar porque eu passei por esse processo. E eu entendi e vi que esse processo é necessário na vida das crianças. Então traga seus filhos na EBD, é essencial, a melhor escola do mundo. É a segunda melhor escola, a primeira é do mundo, né? Vamos colocar normal, mas a melhor escola é aqui. Então Flotone é na segunda igreja, viu? Então pode vir para a melhor escola. Nós costumamos dizer aqui, né, que a segunda igreja é uma igreja de primeira. E de fato, a melhor escola do mundo, que está sempre com matrículas abertas, não esgota vaga. Nunca. Quando eu fui colocar minhas crianças, eu cheguei ano passado, fui colocar minhas filhas na escola, a gente teve que ir para a justiça para conseguir vaga. Aqui você não vai precisar disso não. Aqui você tem sempre matrícula aberta, vaga o tempo todo, e você aprende princípios que você vai levar para a vida toda. A Anne foi tia sua na UCP, e ela permanece aí hoje ainda cuidando das crianças, né? Até hoje, e ao lado dela, hoje como presbítero, né, atuante hoje na segunda igreja, e sendo co-participador da liderança do Ministério Infantil, né? Então é um prazer para mim estar ali no Ministério Infantil, de estar servindo a igreja nesse ministério, porque começou com essa pequena semente que ela lançou, que foi a minha vida ali, de pegar no pé. Foi essa pequena semente que me tornou hoje como presbítero, não que seja algo grandioso, mas é algo que a gente pode ver a glória de Deus sendo transformada. A minha vida, que eu era um pobre pecador, e Deus pega e transforma. Tem cuidado, né? Tem transformado. Cuidado, transformado. Então essa para mim foi a que mais me marcou, essa transição de UCP para algo, porque foi uma pessoa que me abraçou, a pessoa que me acolheu, me ensinou, me orientou, me mostrou o caminho que eu deveria seguir, que não, esse que é o caminho certo, esse que é o caminho mais duro, mas é o caminho que a gente vai chegar lá na frente e vai entender que a melhor forma é passar pelo processo, passar pelo deserto, passar pelas lutas, para que a gente possa vivenciar o que estamos vivendo aqui hoje, né? É o único caminho, na verdade, né? E que bênção ouvir isso, porque de fato nós que conhecemos a Anne há menos tempo que você, Gu, obviamente, eu não fui da UCP com a Anne. Que pena, né? Porque certamente teria aprendido muito. Que é uma pessoa exponencial, é uma pessoa que tem o coração de serva, tem o coração da servidão, de prestar serviço, de cumprir o chamado, de estar aqui, de chamar a atenção, de puxar a orelha, né? Hoje a gente, é o que você falou, né? Misericórdia, fazer alguma coisa com meu filho, aqui na segunda igreja vai ser corrigido, segundo os princípios cristãos, para que quando crescer, e isso é um princípio bíblico, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, Luiz Gustavo, como presbítero hoje, um homem de referência, um homem que é modelo cristão, eu quero destacar isso aqui, exatamente porque lá atrás alguém te mostrou no caminho e caminhou com você. E aí eu quero exatamente perguntar, porque além da Anne que você já mencionou, você mencionou também que casou com a Estela, que é filha de um presbítero aqui. Eu quero saber quais foram os seus maiores exemplos aqui de servidão quando você era jovem na igreja. De modelos mesmo, você mencionou a Anne aí, que de fato é um modelo para muitos aqui, sobretudo para quem foi da UCP naquele tempo, né? Mas tem outros modelos, outros exemplos que você tem aqui ao longo dessa história sua na segunda igreja? Claro, como minha vida é vinculada da igreja hoje, né, eu falo que não existe mais o Luiz Gustavo somente, hoje é o Gustavo da segunda igreja. Então nossa vida é vinculada à igreja que nós participamos, à instituição que nós fazemos parte. E uma coisa que me inspirou, pessoas que me inspiraram assim dentro da igreja, que me mostrou o caminho, primeiro foi Anne, né, vamos colocar dentro da igreja. E uma segunda pessoa que eu vou puxar a sardinha aqui é meu pai.
que é algo que ele me mostrou como era o serviço. Também foi presbítero na igreja, trabalhou, serviu, hoje é presbítero em disponibilidade por questões de burocracias dele, em termos de horário, então, de serviço, então, mas é algo que eu aprendi desde quando eu era pequeno, porque eu via meu pai servindo, eu via meu pai trabalhando. Eu acho que é uma pessoa que não consegue falar não para as pessoas, você acredita? Nós temos algumas pessoas aqui na igreja desse jeito, hein? Desse jeito. Uma é o pai do Luiz Gustavo, a quem carinhosamente chamamos de Julão. É uma das pessoas que de fato ele não consegue não dizer não, está sempre disponível para o serviço. E era evidente, Gu, que você ia mencionar seu pai, alguém que de fato foi modelo de pai para você e um modelo de servo do Senhor. Mas tem mais alguém? Tem mais alguém que você tem como modelo aqui na igreja? Então, e quando a gente passa por essa transição aí de jovem, de adolescente para jovem, a gente começa a se inspirar e querer aumentar as nossas responsabilidades na igreja. E foi onde que a segunda inspiração, que é Egim, eu acho que nem ele sabe disso, entendeu? Que era algo que me marcou, porque eu via, hoje eu não consigo ver Egim como, se não ser como diácono, como um irmão que você pode ligar aí para qualquer hora, em qualquer momento, qualquer coisa. É outro que não sabe dizer não também, que não né? sabe dizer não, mas que nos mostra como é servir a Cristo com carinho, com amor, com lealdade, com vigor. Então eu acho que eu falei sempre assim, ó Deus, me dá o vigor que Egim tem, de trabalhar o dia todo, ir para a roça de manhã, e fazer aquilo todo, e à noite às vezes ainda está servindo, está carregando mudança, igual ontem estava lá carregando mudança, lá para Itambacuri. É algo que me motiva a cada dia mais a querer ser parecido com os outros. Mas porque eles buscam inspiração, eu busco inspirações que parecem mais com Cristo. Então, isso que nos deve motivar, é que eu estou vendo que eu busco pessoas que é inspirada em Cristo, que mostram serviço. Que Cristo mostrou o serviço para nós. No último episódio, inclusive, conversamos com a Sorelli, né, sobre mãe cristã, e falamos que nós temos que ser modelos, não aquilo que a gente fala, mas o que a gente faz. E o Sérgio, né, inclusive diácono da igreja, né, Gu? Diácono da igreja e um grande modelo de Cristo. Tem um irmão nosso, inclusive, que fala assim, ó, não tenta fazer igual o Gi, não, que você vai frustrar, que você não vai conseguir, então você vai frustrar. E aí, falando do Sérgio, né, a quem carinhosamente nós chamamos de Gi, que é diácono na igreja, e que é de fato este modelo de servidão, de mordomia, de alguém que tem o coração na obra do Senhor. Eu quero relembrar, porque como eu já mencionei, hoje você é presbítero da igreja, mas já foi diácono também. Já foi diácono. Então, como é que foi, Gu, como é que foi o processo até você se tornar diácono da igreja? Foi algo que você esperava? É algo que você sonhava? Como é que foi esse processo aí até o diaconato? Então, tudo começa com pequenas sementes, né? Conforme eu falei. É uma semente que foi plantada ali quando eu era criança, de ensinar o caminho, de mostrar o caminho, de andar junto no caminho. Não adianta às vezes só mostrar e não seguir a pessoa junto do lado, estar ombreando lado a lado. Então eu já consegui entender esse caminho. E nesse processo de caminho a gente começa a ter as responsabilidades. E nessas responsabilidades, a idade vai chegando também, e depois que eu completei 18 anos, logo na transição de 18 para 19 anos, eu sempre vinha esse serviço lá na igreja. E eu era sempre disposto a ajudar, a estar presente, de ajudando as pessoas. Eu gosto de fazer isso também. Eu não sou igual meu pai, não sei dizer não, mas às vezes eu preciso dizer não hoje, né? Aprendi a dizer não. Você fala mais não que o seu pai? Faz, quantas vezes mais não? Mas o não é necessário às vezes, claro, também, claro, né? Mas é algo que me mostrou de uma maneira diferente de servir a Cristo. Que era servindo a igreja, servindo ao próprio Cristo, a Deus, as pessoas. E é tão gratificante quando a gente consegue servir. Eu prefiro servir do que ser servido.
É algo bíblico, inclusive, né? É melhor dar do que receber. Então é algo que eu me inspirei quando eu era jovem, quando eu era adolescente ali, só corrigindo, de poder atingir um cargo na igreja, de criar responsabilidade. Então você já tinha essa expectativa, já tinha esse sonho? Claro, porque a gente procura inspiração na igreja. E essa inspiração mostra liderança. Sempre na nossa igreja presbiteriana aqui, mostra essa divisão, onde você é adolescente, mas te mostra o caminho de você ser líder, como você vai ser líder, como é que você vai se transformar em líder, como é que você vai se tornar um diácono. E é algo que Deus capacita. Eu não tinha capacidade nenhuma naquele momento, mas Deus me mostrou, me capacitou e me ensinou como é o processo. Tempo maravilhoso. Primeiro mandato, tempo que entrei na faculdade, difícil, momento de às vezes não ter muito tempo assim à noite para vir na igreja, para estar presente. E uma parte que me doeu muito, muito mesmo, porque é algo que eu queria servir, às vezes não conseguiria por demandas do trabalho durante o dia a dia, e à noite estar na faculdade e chegar em casa só 11 horas da noite, 10h30, 11 horas por demanda. Mas dava sábado e domingo, meu prazer era estar na igreja, meu prazer era estar com os irmãos, servindo os irmãos, ajudando os irmãos e podendo ali dando o meu melhor para Cristo, porque isso é servir, é você dar o seu melhor para Cristo. Então que Deus já faz fazer a com obra. Excelência, né? Nós somos chamados a fazer com excelência. Com certeza. Então e isso nos mostra o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer para você, para pastor Tássio, para o conselho, não, eu tenho que fazer para Cristo. Tudo que eu faço, tudo que eu ponho a mão aqui na igreja, eu não ponho pensando em ninguém, porque eu ponho a mão pensando em Cristo. Nós devemos fazer assim. Põe a mão pensando em Cristo. Esse deve ser o nosso chamado, deve ser o nosso legado de colocar pensando em Cristo. Se fosse Cristo fazendo no seu lugar, ele estaria fazendo da mesma forma? Ele estaria pensando em alguém? Não. Ele pensou sempre fez a vontade do Pai, né? A Bíblia fala que ele veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. E, inclusive o que você está falando, Hugo, é algo bíblico. Colossenses fala muito bem a respeito disso. Tudo que fizer, faça para o Senhor e não para o homem. Então é fazer com excelência. E veja bem, você que talvez esteja nos assistindo, alguém da igreja compartilhou esse vídeo com você, você teve a curiosidade de saber, de conhecer mais, e não sabe exatamente o que é diaconia, diaconato. E o diaconato bíblico, ele surgiu exatamente de uma necessidade de amparo aos desamparados, de serviço. Então alguém que se dispõe para essa obra, Gu, eu fico feliz de ouvir esse depoimento seu, apesar de conhecê-lo há tantos anos, né? Eu não tinha ouvido isso ainda, isso é uma grande oportunidade. Segunda Cast nos proporciona grandes oportunidades. Então, ouvir isso de alguém que está disponível para servir, porque é isso que o diaconato é servir, é cuidar dos desamparados, é cuidar de órfãos e viúvas, como foi o caso lá na igreja primitiva e é hoje. E a gente fica feliz, na última eleição, e você deve saber disso, um jovem que também cresceu na igreja, foi contactado, porque aqui a gente tem a eleição tanto de presbíteros quanto de diáconos, né, Gu? E ele foi contactado para saber se podia, né, aceitar, se ele aceitaria, na verdade, concorrer para diácono. E aí ele diz, era meu sonho de infância. Veja bem, Gu, se isso não é de alguém que de fato tem o coração na obra, que Deus proporcionou bênçãos no coração dele, em ele sonhar, como você descreveu aqui, em sonhar em servir, em estar ali para o serviço. Então, Gu, pensando nisso, pensando de que o diaconato é serviço, quais foram os desafios que você enfrentou no exercício desse ofício? Principalmente no início, né? Aquele dia lá que você foi, a gente fala aqui, né? Regimentalmente falando, de ordenado diácono. Lá no passado, quais foram os desafios que você enfrentou, principalmente no início do ministério? Então, hoje a gente consegue entender o que a gente passou, né, Vinícius, pela maturidade espiritual, mas naquele momento foi um momento mais delicado, porque é algo que
eu ser novo, jovem, mas com maturidade espiritual. Você tinha quantos anos, Gu? 19 anos. 19 anos? 19 anos. Muito novo, mas Deus nos colocou, nos mostrou o caminho, nos capacitou, mesmo sendo novo, né? Acho que a idade não foi fundamental para a igreja acreditar. Primeiramente, nasceu a vontade no coração de Deus e não nos nossos corações. Claro. Foi vontade de Deus que eu estivesse ali naquele mandato, durante os 5 anos sobre os mandatos. Foi o tempo ali da faculdade, praticamente, certinho, eu terminar de finalizar a faculdade. Mas foi o nosso maior desafio, foi isso aí, Vinícius. Foi conciliar, às vezes, as demandas que eu tinha com as demandas da própria igreja, né? E às vezes eu sentia esse desafio mesmo, e às vezes os irmãos tinham durante a semana à noite, de atender algumas irmãs, ir em algumas casas para distribuir a cesta básica, de estar orando. E a nossa igreja às vezes tem esse modelo de gestão. Então é algo que eu gostava e que eu via, e às vezes eu queria participar e não conseguia participar por esse momento da faculdade. Então essa foi uma parte mais dificultosa para mim, de não conseguir servir, porque eu sempre quero se dar o meu máximo. Só que às vezes aí depois eu entendi o processo. Hoje eu entendo o processo de que tudo é dentro da vontade de Deus, e a gente deve servir no momento que a gente pode, no momento que se deve, e tem um tempo para tudo, né? Então a gente administrar nossos tempos, administrar a nossa vida, é administrar o nosso mandato também, administrar a nossa vida familiar, a nossa vida com Deus. E foi essa a maior dificuldade que eu tive no mandato. Mas foi um tempo maravilhoso com os irmãos. Eu era o mais novo na turma lá, né, com 19 anos, um dos mais novos diáconos da segunda igreja, né? Acho que só Samuel, não sei nem se Samuel. Não, acho que é a mesma idade, na verdade. Acho que é a mesma idade. Alguma coisa assim. Mas é algo que hoje eu consigo pegar Samuel, que foi eleito aí nesse último mandato, que ele falou que era o sonho dele, e às vezes sentar com ele, faz dessa forma, eu fiz dessa forma e não deu certo. De poder ensinar as pessoas que estão hoje no diaconato, porque eu já passei por lá. Sim. E essa transferência de ensino é bem legal, porque mostra o que eu aprendi e compartilha o que eu aprendi. Então nossas vidas devem ser assim, de transferir o que compartilhamos, o que vivenciamos. Se vivemos momentos bons, deve ser compartilhado, deve ser transferido. E isso foi algo fundamental, de eu poder compartilhar, de poder vivenciar, de poder compartilhar o que eu vivi com aquela galerinha ali dos diáconos durante esse primeiro mandato. E logo depois, fiquei um período de 2 anos sem um mandato, porque as demandas da faculdade foram tantas que aí eu não consegui ser reeleito, né? Mas Deus mostrou mais uma vez e me deu a oportunidade de servir mais uma vez, logo depois de passar desses 2 anos. Foi um momento que eu casei, veio pandemia, veio muitas coisas, e às vezes e a demanda de formação, formou, e aí o que você vai ser na vida, o que você não vai ser. E foi um momento que eu tinha que tomar algumas decisões. Foi o mesmo momento também que eu casei, tive que construir casa, construir família, constituir família ali, todos os processos, construção e todo esse processo, né? Então acho que foi esse tempo que Deus prepara tudo da melhor forma possível. Eu não seria como eu seria capaz naqueles 2 anos ainda servir da melhor forma que eu gostaria de servir, com tantas essas outras demandas. Então foi um tempo maravilhoso eu estar fora, e Deus me agraciou depois desses 2 anos de voltar a ser diácono. Então você foi eleito para 2 mandatos. 2 mandatos. E só cortando você, e nesse segundo mandato foi maravilhoso porque a gente estava no nosso antigo templo já nesse processo. E nesse antigo tempo, um tempo que exigia muito mais do diácono. O antigo templo, você se refere ao galpão, né? Galpão. Que a gente alugou durante um período, que foi o último tempo que a gente esteve, o último imóvel que a gente esteve, né? Isso aí. E nesse último galpão, finalizando a pandemia ali, gerou essa demanda porque a nossa igreja cresceu para a honra e glória de Deus. O número de membros cresceu, então precisou de eleger novos diáconos, aumentar mais alguns diáconos, o número de diáconos. E alguns irmãos que eram diáconos ficaram enfermos e demandas, e surgiu essa oportunidade de eu entrar novamente no diaconato através da eleição. Não é você chegar aqui
Fala assim, não, eu quero ser Eu diácono. quero ser diácono. Não, as coisas não é bem assim não, viu? Não é fácil isso não. Em todo o processo, você passar pelo conselho, verificar se você está apto ou inapto para exercer aquele cargo. Depois você passa por uma votação em assembleia, para ver se a igreja está de acordo. E tem a eleição que você não concorre somente você, concorre com toda a igreja, com os irmãos que também foram todos que foram indicados, né? Nesse processo, né? Então essa indicação foi válida de alguns irmãos, aceitei de coração na época, novamente. E uma das perguntas foi assim, o que você mudaria sobre o primeiro mandato? Foi o que me perguntaram no conselho, né? Quando eu fui passar pelo conselho, eu falei assim, cara, o que eu mudaria é o tempo que eu tenho para servir, eu vou me doar ao máximo. Porque foram momentos distintos, né? Agora você já não estava na faculdade, aquele tempo, investimento para o estudo e para o trabalho igualmente, né? E foi isso aí que frutificou, foi isso aí que deu-me a capacidade de hoje de conseguir adaptar o tempo, de conseguir servir melhor a Cristo, de dar mais qualidade ao serviço. É uma coisa que às vezes a gente também não pode pensar também, de servir de qualquer forma. É servir com qualidade, pois Cristo merece o melhor. Então se Ele nos dá o melhor, por que eu não posso dar o meu melhor para Cristo? Então esse tempo de qualidade que a gente deve exercer em serviço a Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, né? Que Ele vai vir para nos buscar. Ó Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E Luiz Gustavo mencionou aqui que não é desse jeito, não é brinquedo não. Não é apenas me oferecer. Afinal de contas, a Bíblia descreve alguns pré-requisitos tanto para ser diácono quanto para ser presbítero. Algumas qualidades de ser manso, de ser humilde, de ter o coração de servo, de ter uma única esposa, enfim, há alguns pré-requisitos bíblicos. E na nossa Constituição também, né, Gu? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil tem outros pré-requisitos, isso interpretado à luz das Escrituras. Então, além dos pré-requisitos bíblicos, nós temos um pré-requisito constitucional para que você participe, não é nem se tornar diácono não, para que você participe da eleição. Mas Gu, você mencionou que foi eleito por 2 mandatos, né? E certamente por essa razão tem muita história para contar. Dentro dessa história, ao longo desses 2 mandatos, certamente você não cumpriu os 2, né? Porque no meio do outro você foi eleito presbítero. Mas durante esse tempo, o que mais te marcou no serviço diaconal? Há alguma experiência que você gostaria de compartilhar com quem nos ouve agora? É bem legal que a gente tem vários momentos, né, de serviços. Mas algo que mexeu muito no meu coração, assim, foram em 2 momentos. Um momento foi quando eu comecei a poder servir. Eu não conseguia servir a igreja durante a semana por causa da faculdade, nesse primeiro mandato. Eu comecei a servir lá no Viriato. No Viriato tinha, dentro da casa de uma irmã. Teve uma congregação lá, né? Teve uma congregação. E dentro dessa casa também, dessa irmã, tinha um culto no sábado com as crianças. E ali eu pude levar a palavra para essas crianças, né? Como diácono, como servir a Cristo da melhor forma. Uma criança ali aceitou Jesus. Que bênção! Cara, aquilo ali no meu coração se encheu, porque eu pude ver a glória de Deus sobre a vida daquela criança, sobre aquela família ali que poderia estar sendo transformada. Hoje eu não lembro mais dela muito assim, não tenho muito contato, porque ela acabou que foi embora. Então, mas é algo que me marcou assim, no primeiro mandato, foi esse momento de poder levar, o servir também é você levar a palavra de Deus, as boas novas para elas. A gente levava o alimento, levava o alimento físico, mas o alimento espiritual também era fundamental. Que essa parte do diaconato também não é só levar o alimento físico, mas é levar um amparo, o acolhimento do diaconato. E isso me marcou muito nessa primeira fase. E no segundo mandato foi um momento, foi quando a gente transicionou.
de um imóvel para o outro. E nessa transição nos exigiu muito esforço, tanto financeiro, tanto físico, tudo isso. Meu coração ardeu muito, porque quando eu vi a igreja trabalhando, a igreja toda se motivada a voltar de uma pandemia e ver a igreja sendo transformada ali para a glória de Cristo, passando por todos os processos. Eu mesmo, às vezes o nosso coração é falho, né? Eu falo assim, gente, como é que vai ser a igreja depois? Será que vai ser o caos? Vai continuar, não vai continuar? A qualquer momento vai vir uma outra pandemia? E a gente sempre fica com esse receio, né? Claro. Porque o correio fechou o mundo todo. Sim. Mas isso tudo estava dentro dos planejamentos de Cristo. Então, esses dois momentos foram momentos que me marcaram muito. Sim. De servir a Cristo. Foram um momento que marcou a minha história, que marcou o meu diaconato. Foi poder servir a Cristo da melhor forma, na melhor maneira possível, né? Foi dessa forma. Ô Gu, muito bom a sua resposta. E saber que de fato é isso, você está disposto a dar mais do que receber. E eu quero, dentro desta resposta, te fazer mais uma pergunta. Estes momentos que te marcou, que marcaram sua vida no serviço diaconal, fez você ter ainda mais convicção da sua vocação, do seu chamado, daquilo que você gostaria de fazer? Claro. Primeiramente, quando a gente começa a colher os frutos, os resultados, né, a gente vê que a gente está no caminho certo. E quando essa criança aceitou Jesus, para mim foi muito marcante, porque eu pude ver que eu estava simplesmente ali sendo boca de Cristo, levando o que eu aprendi, o que me ensinaram quando eu era da idade delas, eu pude ali ensinar para elas e ver vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas, família que estava toda destruída, e a gente podia ver, todos sabem esse menino lá na congregação e escutando a palavra de Deus, e levando para casa o que eles tinham escutado, tinham aprendido. Então isso é maravilhoso, vivenciar isso, entendeu? Porque só quem vive sabe, logicamente, né? Mas é algo que nos motiva a cada dia a servir melhor a Cristo. Porque isso é viver para Cristo. Que alegria, que alegria. E é um entendimento de que nós seremos recompensados com a herança eterna. Este serviço, essa disposição, e esta igreja, ela tem um coração de servo na obra. Saindo um pouquinho aqui até do script, Gur, enquanto nós gravamos esse episódio, tem um diácono ali, com crianças, trabalhando com elas, e um trabalho semanal que acontece aqui na igreja, e oferecendo alimentação, mas não como você mencionou, aqui essa criança que você contou essa história, não só o alimento físico, né? Não é só encher o estômago, mas encher o espírito, falar das boas novas. Afinal de contas, a vocação em primeiro lugar não é apenas ao servir, você está o tempo todo carregando um copo de água e servindo alguém, mas principalmente nós fomos chamados para ser arautos, para falar e anunciar deste grande rei, deste grande reinado. E como nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Ele estabeleça logo este reinado nas nossas vidas. Gu, eu quero te pedir uma licença aqui e dar uma pausa, porque nós precisamos, há uma necessidade de nós agradecermos os nossos patrocinadores, pessoas que têm nos apoiado aqui e que têm feito com que esse programa seja possível de acontecer. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui, a gente está até com a caneca aqui do Socorro Raíssa K. Inclusive, Luiz Gustavo é parte desta empresa. Eu quero agradecer ao Luiz Gustavo, ao pai dele, que ele mencionou, foi presbítero aqui. Um abraço, Julão. Muito obrigado pelo apoio. Um abraço a toda a família que está lá. E Gu, de fato, é um grande empreendedor e ele opera essa ideia de ser um empreendedor dentro da igreja. Por isso nós queremos levar o nosso agradecimento
ao Socorro Raíssa K. Além do Socorro Raíssa K, ao Júlia, Luiz Gustavo, ao André, queremos também agradecer a Marcela Costa. Marcela Costa Crochê, um abraço para você e muito obrigado por nos apoiar. Você tem tornado esse programa possível. Nós te agradecemos. E você que nos ouve, você que nos acompanha pelo YouTube, mais uma vez eu quero repetir aqui, clica no sininho aí, seja notificado. Nós já falamos sobre os inúmeros temas aí que nós vamos tratar aqui, curiosidades bíblicas, estudos bíblicos. Nós vamos falar sobre diversos assuntos como estes. Falei com a Sorelli Carpanês no último episódio, uma conversa enriquecedora, agora com o Luiz Gustavo, falando sobre a vocação de ser diácono. Agora no próximo bloco vamos falar sobre ser presbítero. Então, clica no sininho aí para você receber a notificação aí, sujeito. E compartilha esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis. Curte, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho aí para você receber as notificações. Muito obrigado aos nossos apoiadores, Marcela Costa Crochê, ao Socorro Raíssa K. E eu quero dizer que aqui na descrição do vídeo tem aí o link das redes sociais, né, Gu? Da Socorro Raíssa K e da Marcela Costa Crochê, a quem nós direcionamos os nossos agradecimentos. Gu, nós precisamos agora avançar aqui. E quero agora falar sobre essa segunda fase. Afinal de contas, você já mencionou aí que você interrompeu o mandato de diácono no meio para se tornar presbítero. E eu quero destacar aqui, queridos ouvintes, principalmente você que não é presbiteriano, que não há uma promoção, não é ser promovido como uma empresa. São funções diferentes, vocações diferentes. E Luiz Gustavo, quando foi indicado, ele entendeu isso, de que ele também tinha essa disposição e essa vocação para o presbiterato igualmente. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, Gu. Como presbítero, como é que você enxerga a função de liderança na igreja? Afinal, embora não seja uma promoção, há prerrogativas distintas, há mais responsabilidade, você vota em algumas coisas particulares que diz respeito tão somente ao conselho da igreja. Me fala aí sobre essa fase nova da sua vida como presbítero da igreja. Uma fase nova, né? Recentemente, desde o ano passado, de tomada de decisão, à frente da tomada de decisões da igreja, mas eu sempre falo assim, só muda o cargo, o nome, mas as obrigações, o grau de responsabilidade, temos o grau de responsabilidade maior de tomar decisões finais e tal, mas eu sempre falo assim, oficial junto do diaconato e o presbiterato são iguais, são oficiais na igreja, tem o mesmo teor de grau dentro de liderança, né? E eu sempre entendi isso, e é algo que foi buscado, que foi entendido quando eu era ensinado nas assembleias, nas eleições, que a gente vem aprendendo. E foi algo que eu não esperava, assim, literalmente, abrindo o coração aqui. Quando o pastor Tarso te ligou? Ele nem chegou a me ligar, eu encontrei com ele na semana. E aí ele te falou que você tinha sido indicado. Você pode indicar, pode confirmar sua indicação. Eu falei, não, estamos à disposição, estou a serviço. E foi quando tinha, na eleição, quando eu fui participar dessa eleição, tinha pessoas mais experientes do que eu. Então foi uma surpresa para você a eleição? Foi, claro. Eu acho porque Deus nos surpreende de maneiras boas, né? E é algo que eu gosto, que eu vivo, que eu presencio, que não é tratando a igreja como empresa, mas vamos tratar algo de administrar, de tomar conta, de conciliar. O próprio nome já fala conselho, né? Então, desse conselho ali de tomada de decisões finais, é algo que eu gosto, que eu vivo hoje dentro da minha empresa, dentro das minhas empresas. É algo que eu gosto de estar presente nas tomadas de decisões. É algo que eu busquei para a minha vida pessoal, e Deus me agraciou de poder, dentro disso, servir a Cristo.
entendeu? De usar o que ele me deu ali de experiência lá fora para mim barganhar as empresas, eu usar dentro da própria igreja para glorificar a ele. Bênção demais, Gu. E você continua a servir. Continua a servir. Deixa eu te perguntar aqui antes de até fazer a pergunta mais completa. Quando que você foi ordenado presbítero? Então, eu fui ordenado presbítero no... Foi dezembro do ano passado? Dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Foi dezembro do ano Então passado. você tá bebezinho ainda como presbítero, né? Eu sei, assim, a gente está falando sobre isso porque há inúmeros desafios nas reuniões de conselho. Os conselhos decidem coisas mais sérias, mais complexas da igreja. E talvez você não tenha vivido algo tão complexo ainda nesse tempo que você tem como presbítero. Mas veja bem, quais são as responsabilidades da ordenação como presbítero que mais te desafiam? Quais são as responsabilidades, os desafios e que te alegram também? Quais são essas responsabilidades que têm tanto te desafiado, né, quanto trazido alegria como presbítero da igreja? Então, o que me traz mais alegria, Vinícius, é poder servir a igreja como é que eu sirvo nas minhas empresas. Então, é poder passar o que eu aprendo lá, trazer para a igreja, usar aqui as metodologias que a gente tem de administrativos, de trabalho, e poder, o pouco que eu sei, poder compartilhar. E é algo maravilhoso, porque consegui chegar como presbítero nesse tempo, no momento mais desafiador da igreja. E eu vou até fazer agora uma propaganda aqui, ó, no cantinho aqui, tem o Pix do projeto Pequena Semente. Pessoal, se vocês não conhecem o projeto, entra no Instagram, @segunda igreja, segunda IPBTO, tá lá todo o projeto do Pequena Semente, tem um videozinho legal, tem aqui o Pix, o QR Code do Pix, doe, compartilhe, divulgue, isso é maravilhoso. Uma pequena semente, assim como foi lançado sobre a minha vida, pode se tornar grandes árvores na sua vida, na sua família. Então é algo que foi fundamental, é algo que foi transformador, então, porque é algo que, nessa aquisição desse imóvel que estamos aqui gravando, é algo que mexe com os nossos corações, reuniões por reuniões, a gente sempre, no final, cai na aquisição do nosso imóvel, que é o maior desafio da segunda igreja até hoje, de adquirir algo tão grande, tão valoroso, mas que Deus é dono de tudo, né? Que momento marcante, né, Gu? Vamos colocar aí, 6 meses de presbiterado, você está vivendo o maior desafio dessa igreja. E por ser o maior desafio dessa igreja, eu quero crer que você concorde comigo, é um momento mais aquecido da segunda igreja. Pessoas trabalhando, engajadas, empenhadas, pessoas com o coração na obra. E veja bem, Gu, você mencionou ao longo do nosso bate-papo aqui que é melhor servir do que ser servido. Só que agora você, em alguma medida como presbítero, e uma das prerrogativas, né, um dos deveres do presbiterato é exatamente a instrução, a exortação, a correção. Mas veja bem, como conciliar essas duas coisas? É possível exercer a autoridade sendo servo? Afinal de contas, é melhor servir do que ser servido. Você consegue exercer a autoridade sendo servo? Na verdade, é uma coisa meio que estranha de se entender, mas eu falo assim, se for pensando humanamente falando, era mais difícil, muito mais difícil de ser respondido. Como que eu vou cobrar, corrigir, se eu gosto de servir? Mas Cristo nos capacita, Vinícius, nos capacita de tomar decisões. E eu falo assim que, da mesma forma, igual eu sempre falo assim, a mudança de diaconato para presbiterado, a diferença é servir a mesma coisa, São servir. As funções, né? Só as funções que muda. E as responsabilidades. É as responsabilidades, mas a base é você servir a igreja. Como é que você vai servir a igreja? Você vai instruir a igreja, você vai ordenar a igreja, você vai coordenar, tomar as decisões. Então, isso nos motiva a ter esse entendimento disso aí, de nos alegrarmos, porque Deus me capacitou até aqui, até o momento de poder
estar à frente do conselho, junto com o conselho, nas tomadas de decisões, na exortação, na instrução, mas sempre com o coração a serviço da igreja, que isso também é servir a igreja. Por isso que eu falo assim, amo servir a igreja, amo servir, amo compartilhar, é minha vida envolvida nessa igreja, da minha família toda, porque se eu não conseguir ser um servo, eu não vou conseguir ser um presbítero. Então, para mim ser presbítero, eu tenho que ser servo. Sim. E veja bem, eu lembrei aqui de uma expressão que o pastor Tasso usa recorrentemente. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Não nasce. E é interessante isso, Gu, porque quando você de fato é um modelo de Cristo, um espelho, não apenas declarando aquilo que você, né, a sua fé, professando fé, mas sendo modelo, e sendo modelo daquilo que Cristo é. A palavra de Deus diz que Cristo atraía pela mansidão que tinha, pela humildade que tinha. Então, certamente, quando você é modelo, torna mais fácil as pessoas identificarem a sua autoridade, né? Então, dentro disso, Gu, e tendo você jovem, sendo jovem ainda, um presbítero jovem, provavelmente um dos mais jovens que essa igreja já teve, e pensando nesse modelo de autoridade e de servidão ao mesmo tempo, em ser este modelo apontando para Cristo, que é manso e humilde, como incentivar as novas gerações a valorizar o serviço na igreja? Então, eu sempre falo, a gente trata essa parte como recompensas, né? E a maior recompensa que eu tenho hoje de serviço é a minha família. E nós estamos no meio da família. Algo maravilhoso que Deus nos preparou, nos agraciou para vivermos os melhores momentos que a gente tem, momentos nossos em família. Eu na minha casa, sentado, tomando um café com minha filha, com minha esposa. Então, esse serviço, essas recompensas, é a maior forma de gratidão que eu vejo assim, no meu coração, porque Cristo me deu de poder servir a igreja. Então, acho que isso para mim é o que mais me toca o coração, de essas recompensas, nisso ser no serviço a Cristo, de ter um momento em família, de ter momentos de ver vidas transformadas, ver vidas de famílias ser restauradas através da igreja. Cara, a gente vê aqui pessoas que chegam aqui exaustas, querendo tirar sua própria vida, família, acabar com suas famílias, e a gente vê Cristo restaurando pessoas. Cristo restaurando. Não somos nós que restauramos, é Cristo que restaura, a palavra de Deus que restaura. Então nós simplesmente às vezes instruímos e mostramos o caminho e andamos com elas no caminho. Mas quem transforma é Cristo. Gu, que bênção de conversa, de bate-papo. Nós estamos chegando ao fim. Passou rápido, né? Demais. Foi rápido demais da conta. A gente fica apreensivo de como vai ser a desenvoltura da apresentação. Mas foi um bate-papo muito gostoso, muito edificante, né? De muito aprendizado. Sobretudo num tempo, Gu, de que nós temos um desafio muito grande de ser modelo. Afinal, como pastor, passando o tempo no seminário, eu conheci inúmeras igrejas, e como é triste saber de inúmeras igrejas, Gu, que não tem gente para participar das eleições. E aqui a gente tinha inúmeros, vários dispostos a servir, dispostos a estar, a se prontificar, não pelo título, pelo cargo, pela função, mas à disposição do serviço. Gu, eu quero agradecer a você por este momento, né, por este tempo que a gente teve aqui, pela participação, pelos ensinamentos que teve, de fato, ensinamentos. E eu quero abrir o microfone para você mais uma vez, para o comentário final seu aqui, deste tempo, como você resume tudo, e mandar um alô para aqueles que nos acompanham também. Então, pessoal, com grande gratidão no coração, que aceitei o convite de vir aqui no podcast, né, no Segunda Cast, algo que nasceu primeiramente no coração de Cristo, e um convite que eu deixo para vocês: procure uma igreja, procure Cristo. Cristo transforma, Cristo muda vidas.
restaura famílias. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então é que a gente possa, Vinição, entender que Cristo é a nossa base. E é uma coisa que eu glorifico a Deus, é que a segunda igreja entendeu que ela é baseada em Cristo. Por isso que a gente chama de segunda casa, porque a nossa casa É a nossa família. é a né? nossa família. Nossa Então família. é o nosso lar. Então isso aqui eu cuido como se fosse na minha casa. Então procure um lar, procure uma família, e a segunda casa e a segunda igreja é o seu lar que está te esperando de portas abertas. Glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E de fato nós temos um modelo perfeito. Nós temos um modelo perfeito, é por isso que estamos com o coração disposto para a obra. Em João 13, descreve uma narrativa a respeito de Cristo ali lavando os pés dos seus discípulos, mesmo sabendo que imediatamente após aquele episódio ele seria traído e negado. E ele lava os pés e nos deixa um modelo. É melhor servir do que ser servido. Nós fomos chamados para isso. Então, eu quero que todos os ouvintes reflitam nesse bate-papo aqui, nessa conversa, nesses ensinamentos e se disponham, você membro presbiteriano de outra igreja, que não é da segunda igreja, se dispõe ao diaconato, ao presbiterato e sirva a sua igreja. Nós fomos chamados para seguir o modelo perfeito de Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham, permaneçam atentos aí ao canal da segunda igreja, não percam os próximos episódios, certamente cada um vai ser melhor do que os outros. Cada dia eu tenho me surpreendido com isso aqui, viu, Gu? Verdade. Cada dia conteúdos mais edificantes, mais fortes, que nos trazem bases sólidas. Portanto, um abraço a você que nos ouve e clique no sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu quero encerrar esse episódio fazendo uma oração aqui, para a gente encerrar e que o pessoal que nos ouve aí possa ser abençoado também por meio desse episódio. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, diante aqui de um servo do Senhor, desde a infância, teve um ensinamento e teve modelos que apontava para Cristo no modelo de servidão, no modelo de mansidão, de humildade, e que possui autoridade, ó Deus, demonstrando por meio disso. Ó Pai, que assim como Luiz Gustavo, possamos nos nossos ouvintes e demais irmãos ver florescer, crescer o desejo, o anseio para servir na Tua obra. Afinal de contas, foi para isso que fomos chamados, para glorificar a Deus e gozar de Deus para sempre. Te agradecemos pela oportunidade desse episódio e que o Senhor nos conceda sabedoria para conduzir cada um desses episódios para a glória do Teu nome. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pela Tua presença e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Essa era a segunda igreja em 2013. Muitos desafios pela frente, poucos recursos e não muitas pessoas envolvidas. Começamos a clamar a Deus por milagres, pois coisas básicas precisavam serem feitas, e eles começaram a acontecer. Pela fé, começamos algumas melhorias no templo e em nenhum dia faltou provisão. Estendemos a reforma com a expectativa de conseguirmos uma pequena ampliação, uma vez que o imóvel já não estava mais comportando o número de seus membros. Não muito tempo depois, nos vimos desafiados a criar mais um culto aos domingos a fim de atender a demanda da igreja, pois já contávamos com um número de mais de 300 membros. E assim seguimos por quase 3 anos. Mas antes mesmo de concluirmos completamente a reforma, nos vimos novamente desafiados a alugar um local ainda maior para reunir toda a igreja novamente. E assim aconteceu. Deus abriu uma grande porta pela qual passamos, deixando o conforto de um ambiente climatizado, uma estrutura toda nova, viemos inteiros e totalmente para esse novo lugar. 1.200 metros quadrados, sem conforto, sem salas, banheiros limitados, totalmente rústico, mas com o que precisávamos: espaço. Uma igreja que não olhou para trás e avançou.
Mas grande não era somente o espaço, mas também a crise mundial que se instalou naquele ano. No primeiro mês de aluguel, nos vimos obrigados a fechar a igreja. Desafio? Sim, mas providência. Assim que as reuniões começaram a serem liberadas em nosso município, com os devidos cuidados, o local amplo nos proporcionava a possibilidade de reunião, observando os protocolos. A igreja não parou de crescer e, com o passar do tempo, nos deparamos com mais um desafio, com mais uma questão. Investir em um imóvel alugado, como banheiros, salas adequadas, ou clamar a Deus por um milagre onde coubesse os nossos sonhos. Resolvemos clamar a Deus e Deus, mais uma vez, ouviu a oração do seu povo. Como a segunda igreja não para, não recua, apresentamos a vocês o nosso próximo desafio. Um imóvel com quase 1.700 metros quadrados, fechado há mais de 13 anos. No passado funcionava um frigorífico, lugar de coisas mortas e de muitos sonhos enterrados, e que se tornará muito em breve em um lugar de vida, de sonhos refeitos e de transformação. Somos uma igreja relevante e envolvida em nossa comunidade, e podendo a partir de agora ampliar ainda mais essa assistência. Porém, não há propósito algum de fazermos essa grande obra sozinhos. E estendemos a você essa oportunidade de participar conosco dessa linda obra. Será que o dono desta obra poderá contar com você? Pequenas sementes, grandes árvores.